A paz do Senhor, povo de Deus. Olha eu aqui no monte de novo, buscando a face do Senhor. E estava meditando aqui numa passagem sobre o livramento de Pedro, né, quando ele foi preso por causa do evangelho que proclamava, né? E quero estar trazendo uma pequena reflexão ao teu coração. Se encontra em Atos 12, versículo 1, onde está escrito: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando 4 quarentenos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe a tua sandália. E ele assim o fez. E disse mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via uma visão. E quando passava, a primeira e segunda guardas chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu a si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e orava. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rhodes saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: Está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E dizia: É o seu anjo, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando ele as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala sobre o livramento que o Senhor deu a Pedro. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava encerrado na prisão. Era impossível um homem, quando era preso, sair daquela prisão, porque era guardado. Você vê, né? Era guardado pelos soldados, por cadeias e também pela porta de ferro. Era impossível o homem sair daquele lugar. Mas a obra que o Senhor Jesus tinha na vida de Pedro não estava concretizada. Deus ainda tinha chamada na vida de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele perseguia a igreja. Herodes estava perseguindo a igreja, tinha matado Tiago, né? A fio da espada. E o próximo ia ser Pedro, porque os judeus se alegravam. A Bíblia vai dizer que Jesus de Nazaré, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam o Senhor, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus.
A palavra do Senhor vai dizer que está Pedro naquela prisão. Pedro está, aleluia, naquela prisão. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Pedro estava dormindo, mesmo, aleluia, presos em cadeia, né? Mesmo guardado pelos soldados, Pedro estava dormindo. Por quê, irmão? Porque a vida de Pedro não era mais dele. A vida de Pedro era do Senhor Jesus. E nenhum bem, nenhum mal pode nos atingir, aleluia, pode vir sobre a nossa vida, se o Senhor não permitir. Louvado seja o nome do Senhor. É engraçado que Pedro estava dormindo. A igreja fazia oração por Pedro, né? Tiago já tinha sido, né, morto a fio da espada. Quem sabe se o próximo não ia ser Pedro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Nada acontece por acaso. Nenhuma folha de uma planta dessa cai se Deus não permitir. Deus tem o controle de tudo. Muitas pessoas estão preocupadas, né, com o dia da manhã. Meu Deus do céu, o que vai ser de mim amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Pedro entregou sua vida a Jesus. Pedro confiou no poder do seu Deus. Aleluia. Pedro falou assim, olha, eu estou aqui preso, mas estou com Cristo. Se amanhã eu morrer, morrerei com Cristo. Porque, aleluia, eu acredito que Pedro tinha o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se entregou de corpo e alma ao Senhor Jesus. A tal ponto, falou, olha, o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. E quando foi para decapitar aleluia, Paulo, ele falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos viver por vista, nós temos que viver por fé. Nós temos que crer que o nosso Deus, ele está acima de tudo. O nosso Deus, ele está, aleluia, no controle, seja do bem, seja do mal. Ele está no controle de toda a situação. As pessoas estão aí, irmão, preocupadas, né, com o que vai acontecer durante esse ano, durante o ano que vem, daqui a 4 anos, como é que vai ser? Não, irmão. Só vai acontecer o que Deus permitir, pois é Deus que está no controle de tudo. Aleluia. O salmista, irmão, ele salmodiando, ele falou assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro não vem daqueles montes, o nosso socorro vem mais alto, vem dos montes, né? Vem do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É oportuno salientar que o salmista, ele tinha tanta confiança no Senhor, que ele chega a salmodiar no Salmo 121, número 8, né? Aleluia, o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída, de hoje e para sempre. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que cuida do seu povo. A mão do Senhor, ela não está encolhida, a mão do Senhor, ela está estendida. Mas estamos vivendo um tempo de apostasia, irmão, que tem muitas pessoas que estão como Tomé, só crê se ver, só crê se tocar. A fé não é aquilo que os nossos olhos carnais vê. A nossa fé, irmão, vai além disso. Aleluia, a nossa fé é nós acreditar no amanhã, é nós acreditar que o nosso Deus, ele está acima de qualquer dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro era guardado pelos soldados. Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui, ó, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu em uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Aleluia. E disse o anjo, veste e põe a tua sandália. E ele assim o fez e disse mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Louvado seja Deus. Quando eu olho essa passagem aqui, que fala, lança
sobre as tuas costas a capa e segue-me. Pedro pensou, né? Aleluia, eu vou dormir, amanhã talvez eu esteja com Cristo lá nos céus. Talvez eu esteja com Cristo amanhã, igual Tiago, apóstolo Tiago. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o ministério de Pedro não tinha se findado. A última palavra, quem dá é Deus na nossa vida. Então o Senhor Jesus enviou um anjo e falou, pega a capa, Pedro. Aleluia, pega teu ministério, Pedro. Levanta, Pedro. Aleluia, e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que, batendo Pedro na porta, irmão, do pátio, uma menina chamada Rhodes saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que era Pedro que estava à porta. E disse, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Dizia, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriu, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que, aleluia, a mão do Senhor era sobre a vida dos apóstolos. É verdade que, aleluia, a maioria glorificaram a Cristo com as suas próprias vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem, ele perseguia a igreja. Esse homem mandava prender, maltratar, judiar dos cristãos. Mas, aleluia, quanto mais eles oprimia o povo de Deus, mais o povo crescia. Aleluia. Naquela época, irmão, os cristãos eram perseguidos, eram mortos por causa do evangelho, era desprezado por causa do evangelho. Mas se nós observar, irmão, a intimidade desses homens com Deus, a intimidade desses homens com o Espírito Santo era extraordinária. Hoje as pessoas não são perseguidas. Hoje as pessoas têm liberdade de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, mas as pessoas estão desprezando a oportunidade. Estão desprezando, aleluia, a oportunidade de falar do amor de Deus. Aleluia, de ser testemunha do Senhor. E esses homens deram testemunho de Cristo com seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor. A fé de Pedro era tão extraordinária que, aleluia, ele sabia que ele poderia ser morto, ele poderia ser crucificado igual o seu mestre, ele poderia ser decapitado igual Tiago. Mas ele falou assim, o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia, eu estou com ele, ele é o meu Senhor, ele é o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas ficam temendo a luta, as calúnias. Tem pessoa, irmão, que vai te odiar. Tem pessoas que vão olhar para você e vai ter raiva de você porque você prega o evangelho que condena o pecado, que condena as práticas a qual a Bíblia Sagrada ordena que nós se afaste